Olá, amigos. Começa aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, dia que a gente fala de saúde. Por isso eu convidei para participar do programa de hoje o Dr. Lister Salgueiro. Seja bem-vindo. Obrigado. Um prazer estar aqui. Dr. Lister, o senhor, vamos tratar de você, não é? Sim, claro. É médico embriologista, pós-graduado em reprodução assistida, escritor e palestrante. Faltou alguma coisa? Não. Vida pessoal um pouquinho. Nasceu em São Paulo? Nasci aqui na Promátria, Promatre. aqui do lado. Eu nasci pertinho, na maternidade de São Paulo. Isso. Que era pertinho mesmo. Sim. Fomos vizinhos. E a sua infância foi onde? Aqui, morava em Pinheiros. Primeiro ali na Lapa, depois... Existia a Rua Iguatemi ainda? Olha, naquela época eu morava do lado da Avenida Sumaré. Primeiro atrás do Palmeiras, ali era um prédio que tinha atrás do Palmeiras. Sim. Depois na Avenida Sumaré, a Avenida Sumaré tinha uma novela que era o Beto, alguma coisa, que ainda não tinha, chegava até onde é a ponte hoje, onde é a doutora Arnaldo, e não tinha, o pessoal ia fazer racha lá de madrugada. Depois construíram tudo e tudo mais, então passei minha infância ali. Estudei numa escola ali na Lapa, que era a primeira escola brasileira o tempo todo, o dia todo. Então chegava de manhã, 7 horas da manhã, ia para a escola, ia sozinho, não tinha problema, não tinha perigo, não tinha nada. Até meio-dia aula e depois à tarde alguma atividade. Era teatro, esporte, coisas manuais, contabilidade, fazia bolsa, sapato. Olha, aprendi a cozinhar. Era uma lição de vida. Sim. Na época até saiu na revista Manchete. Era a primeira escola pública do Brasil assim. Sim. Hoje é normal, né? E esse garotão aí? Esse era o problema, porque todo mundo apertava a minha bochecha quando era criança, eu ficava bem irritado. Sua vida acadêmica, como foi? Aí eu passei no vestibular na PUC de Sorocaba, fui fazer faculdade lá, entrei em 78 e saí em 83. Depois eu fiz residência aqui no antigo Hospital Matarazzo, que hoje é um hotel, né? Até eu fui lá outro dia. E falei pro rapaz, eu trabalhava ali. Ele falou, como assim o senhor trabalhava ali? Ali era um ambulatório de ginecologia. Daí eu desci e fui lá e tinha um guarda, porque é um setor da empresa, não sei o que faz lá. Aí quando eu contei, eles deixaram eu entrar para ver. Falei, aqui que a gente atendia. Sim, sim. Depois eu saí, fui fazer andrologia, que é a parte, como se fosse um ginecologista masculino. Sim. Que só tinham 4 no Brasil, então eu faço as duas partes, a parte masculina e feminina. Para mim é mais fácil atender os pacientes de um jeito global. Sim. O homem procura menos os médicos do que a mulher, não é? Eu falo sempre assim, o pediatra atende até 12 anos, a mulher vai para o ginecologista, se ela vai usar pílula, ela pede para o ginecologista, vai fazer exame de mama, vai fazer Papa Nicolau, ela tem um senso de prevenção. O homem, quando sai do pediatra, só volta amarrado. Sim. Ou, no meu caso, que eu também faço a área de andrologia e reposição hormonal e impotência, quando o brinquedo não funciona. Sim. Sim. O que é reprodução assistida? A reprodução assistida é uma área, hoje não é uma especialidade ainda, porque ainda não se desgrudou das suas bases, né, da parte masculina e da parte feminina, mas auxilia os casais a terem filhos. Tem basicamente 3 técnicas. Tem o coito programado, ou namoro, eles falam, cada hora muda o nome. Namoro programado, que você dá uma medicação para estimular e pede para o casal ter relações naquele período. Tem a inseminação artificial, que estimula a ovulação e no momento certo colhe o sêmen do marido, prepara e coloca dentro do útero. E tem a fertilização in vitro, em que tudo é feito fora. Então ela estimula, tira os óvulos, leva para o laboratório, pega o espermatozoide do marido, injeta um por um em cada óvulo, vira embrião e esse embrião volta para dentro da mãe. Você está fazendo eu lembrar de uma pessoa que eu tinha relações profissionais e que acabou, por causa disso, virando amigo.
que era o Dr. Milton Nakamura. Sim, né? um dos pioneiros, né? É. Era ele e o doutor da Santa Casa, como era o nome dele? Nossa, agora me fugiu. Os dois disputavam, tinham 2 grupos fazendo aqui no Brasil com auxílio de estrangeiros. Sim. E daí houve um incidente na primeira leva de pacientes, uma paciente teve um acidente anestésico, acabou falecendo com a TV Globo lá dentro do hospital. Ele tinha feito um acordo com a TV Globo. Isso. Na hora que houve o acidente, a TV Globo virou inimiga dele. E aí ele me procurou. Fausto, estou aqui na Rua Augusta, estou falando um orelhão, não sei para onde eu vou. A imprensa atrás de mim, não posso voltar para casa, não posso ir para o consultório. Então, doutor Nakamura, vai para minha casa em Santo Amaro e lá a gente conversa um pouquinho. Aí o doutor Nakamura foi. Que vamos fazer? Na época, estavam lançando os motéis. Sim. E eu tinha um amigo que tinha um motel lá em Interlagos, que é o Luiz Aguiar, que era um jornalista, inclusive, também, infelizmente, faleceu recentemente. Eu liguei para o Luiz Aguiar e falei, olha, eu estou com um problema assim, de um médico amigo, aconteceu um problema, e ele precisa ficar num lugar que a imprensa não inoportune. Ele disse, bom, então põe ele no motel. Ele ficou no motel. Ficou acho que 15 ou 20 dias lá, até a poeira baixar, né? Depois que a poeira baixou, aí... E a segunda vez deu tudo certo. Aí nasceu a Ana Paula Caldeira. Ana Paula, foi no sul, né? No Curitiba, se não me engano. Curitiba, em Curitiba. Então. E depois também tem a morte dele, que foi muito esquisita. No fim do ano, o último dia do ano, de repente ele caiu lá. Caiu da sacada da casa. História? O que eu fiquei sabendo é que ele era diabético e teve uma hipoglicemia e debruçou na sacada e desmaiou e caiu. Aí começaram um monte de teorias e coisas, não sei o quê. Sim. Ele foi pioneiro, ele trouxe muita coisa, ele que trouxe inseminação artificial para o Brasil, trouxe do Japão, que no Japão é permitido, inclusive, fazer entre parentes. O pai pode doar sêmen para o filho, se não tiver, para não perder a linhagem da família. Aqui não é permitido. E trouxe, mas depois, no fim da carreira dele, houve muita confusão, muitos processos, muitas coisas, e aí perdeu um pouco da credibilidade. O outro grupo, que era do Dr. Donadio na Santa Casa, alega que tinha feito a primeira, mas como era uma faculdade religiosa, eles não podiam divulgar. Depois houve essa briga, um tempão, até hoje, a filha do Donadio fala, o que é importante é que evoluiu a medicina, não dá para saber quem foi o primeiro ou não. O seu relacionamento com Nakamura era bom? Não, eu conhecia ele só, não sabia. Não tinha relacionamento? Não, de perto não. Eu conheço gente que trabalhou com ele, conheci porque foi quando estava começando, então tinha poucos. Né? Ele falava muito sobre planejamento familiar, Isso. né? A minha esposa trabalhou com ele nessa área de planejamento familiar, né? Então eu conheci muito. Fiquei muito chateado quando ele faleceu. Ultimamente a inteligência artificial tem atuado na reprodução assistida, a auxiliar na seleção de embriões, na análise de gametas e na personalização de tratamentos. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho a inteligência artificial fantástica, mas é uma ferramenta de auxílio, não para tomar decisão por nós. Eu ainda prefiro a minha inteligência. Exatamente. Existe uma IA israelense que ela diz qual é a dose que a mulher tem que tomar e o dia que ela tem que tirar os óvulos. Quando foi comparada com médicos experientes, deu o mesmo resultado. Quando comparou com médicos inexperientes, a IA foi melhor. Então quem vai usar isso no futuro é médico que não tem muita experiência. A inteligência artificial veio para o bem e para o mal também, né? Sim, sim. Aliás, os próprios que inventaram falam, cuidado, gente. É interessante. Eu vi outro dia um carro autônomo parou debaixo de uma ponte lá que ele não sabia o que fazer. Não tinha motorista? Não tinha motorista. Ele, uma passagenzinha que tinha uma pontezinha, ele não sabia o que fazer. Ontem um carro do correio uma dessas empresas que vendem nos Estados Unidos pegou um pier,
Foi lá e se jogou na água. Então não é perfeito, não podemos deixar tomar decisões. Agora, eu quero saber estatísticas sobre um assunto, eu quero saber, por exemplo, eu fiz há 5 anos atrás um aplicativo para descobrir a idade gestacional quando faz fertilização, que é diferente, não tem o mesmo parâmetro. Eu demorei 1 ano fazendo as contas para acertar. Agora, recentemente, eu fiz de novo em 5 minutos. Quer dizer, para isso, sim, ajuda bastante, mas não para tomar decisão. Agora eles escrevem até livros, né? Na parte médica está um problema, porque o ano passado tem um congresso em Nova York e estava um editor da revista médica americana. E ele mostrou as coisas que estão sendo feitas. Estudos feitos totalmente por IA, sem haver paciente, sem haver teste, sem haver nada. Tinha uma tabela com todos os números negativos, que é 1 para 40 milhões a chance de acontecer. Tudo feito por IA. Ela escreve o trabalho para a gente, pode fazer qualquer coisa. Eu posso até fazer o trabalho e pedir para ele escrever ou traduzir, e faz. Isso não é assustador? Eu acho, mas as pessoas acham uma beleza que a máquina tome a decisão por elas. Então é difícil. Durante a sua carreira, você realizou mais de 15 mil fertilizações, com cerca de 6 mil crianças nascidas. Exato. Puxa, que beleza. E sou padrinho só de 3 gêmeos. Eu tenho a minha comadre, teve 3 gêmeos, eu sou padrinho de um deles, né? De um deles. Como é que você classificaria o impacto do seu trabalho na vida dessas pessoas? Hoje em dia está acontecendo um fenômeno que é assim, as mulheres não querem mais engravidar. Ou querem deixar para engravidar mais tarde. Chama postergar a gravidez. A mulher está inserida no mercado de trabalho, faz faculdade, ela ganha dinheiro, casa, compra uma casa, aí vai querer engravidar. Então tem 2 alternativas. Ou a gente lida com esses casos, que é a minha realidade hoje, 62% das minhas pacientes têm mais de 40 anos, ou elas congelam os óvulos cedo para usar mais tarde, porque ele fica congelado com a idade do congelamento. Então tem essas 2 alternativas. E é difícil, mas o impacto na vida das pessoas é impressionante. Mas essa ideia de ter poucos filhos é geral, né? Isso no mundo inteiro. Hoje o Brasil atingiu o mínimo dos últimos 50 anos, 1,3 a taxa de nascimento. Isso não repõe a população. Então, em 2040, por aí, 45, vai ter mais gente com mais de 50 anos na população do que com menos. País de idosos, né? E vários países já estão passando por isso. O Japão, o mundo. A Itália e a França têm programas que pagam para ter filhos. E os Estados Unidos agora chegou a 1,6, que é o mesmo nível, que não repõe a população, e o presidente lá deu um subsídio agora para as clínicas de reprodução para ajudar. O senhor tem contato ainda com essas famílias? Tem, várias vezes me levam as crianças para eu conhecer. É? Várias vezes. Eles são muito agradecidos, são muito... Mas não comentam, a maioria não quer comentar que foi por tratamento. Mas é um orgulho para você, né? Sim, sempre que vai criança na clínica é uma alegria. Essa semana foi uma de 15 anos. Mas o primeiro de Sorocaba eu nunca vi. Eu fiz o primeiro de Sorocaba e o primeiro de Guarulhos. Sim. O primeiro de Sorocaba eu nunca vi, porque a mãe não queria que ninguém soubesse. O segundo já fez 2 faculdades, já tem vida sozinho. Eu já tenho várias, que às vezes vêm se tratar comigo já. Voltam para se tratar comigo. Sim. Que nasceram com a gente. E quem sabe vão querer ter filhos também da mesma forma, né? Exatamente. Você já foi médico da Ana Hickman, Renata Domingues, Vavá do Cara Metade e até de uma pessoa de 63 anos? 63 anos. Ela queria engravidar. Essa é a Ana, a Renata e o Vavá. A Ana, eu fiz um programa na Record, um tipo reality show, Sei. Com o Vavá. Que era para mostrar como era um tratamento, porque a Globo tinha uma novela que mostrava assim, abrir uma geladeira lá, um freezer, olha as crianças aí dentro, não é assim. Então eu propus, o diretor me convidou, porque o sobrinho dele tinha tido filho comigo, falou, você não faria um tratamento? Eu falei, faço. E daí nós filmamos todos os processos, para mostrar como é a realidade de um tratamento.
E nessa história conheci a Ana, ela estava com problema, foi lá se consultar, enfim, acabou fazendo, teve o primeiro menino, o Alexandre. E foi assim, a Renata foi indicada por ela, foi um caso impossível quase, que deu certo. Porque ela me ligou, falou, acho que Deus não quer que eu tenha filho, eu congelei óvulos no Rio de Janeiro. Eu falei, Renata, calma, vamos fazer exame, vamos ver como é que você está. Falei, olha, você está quase na menopausa. Eu vou fazer um teste de ovulação. Vou te dar o remédio mais forte que tem. 7 dias depois você vem aqui que eu quero fazer um ultrassom. Ela voltou. Estava com 5 óvulos, muito bonitos. Falei, fim de semana que vem você vai ovular. Ela namorou, eu já fui no aniversário de 3 anos da menina. Olha que beleza. Isso é um milagre. A de 63 anos, ela começou com menos, mas calhou de ela engravidar com 62. E ela teve a criança um mês antes de fazer 63. Não é a mais velha do Brasil é 65. Do mundo é 74. É perigoso isso? É perigoso, mas assim, a gente tem uns critérios. A gente tem, por exemplo, não pode ter doença de base. Então não pode ter hipertensão, não pode ter diabetes, não pode ter problema de veias. Uma série de coisas. Ela entrou no critério. E no Brasil não tem limite para isso. Alguns países tentaram colocar limite, mas por problemas sociais. Essa criança tem chance de ser órfã. Mas também mãe jovem também pode morrer de alguma coisa. Claro. Então, e ela está super feliz. O marido é mais jovem, ela rejuvenesceu uns 20 anos. Sim. E tá super, e quer outro. Falei, calma, primeiro você cuida desse e depois... Sem pressa, né? Exatamente. Sem pressa. Hoje em dia, técnicas de recuperação e rejuvenescimento de ovários na menopausa já são realidade, né? Já tem no mundo. Aqui nós estamos tentando trazer. Como eu tenho pacientes com a maioria entre 40 e 43 anos, nós desenvolvemos uma técnica para tirar mais óvulos. É um protocolo diferente. Eu publiquei isso, concorri a prêmios internacionais. E a gente usa umas medicações que chamam-se senescêuticos. Hoje o pessoal está começando a usar, eu já uso há 10 anos. CQ10, DHA e NAC+. São substâncias que atuam na mitocôndria do óvulo, melhorando a força, atuam no núcleo do óvulo, melhorando a qualidade, e atuam evitando o envelhecimento. O NAC+, ele tem umas proteínas que envelhecem a gente, que chamam-se sirtuínas. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí ele inibe essas proteínas. Agora tem até de cartilagem de joelho. Tem um produto que injeta, ele inibe o envelhecimento da cartilagem, não resseca, não gasta e não tem problema de joelho. Então a medicina está indo por um caminho diferente. Depois da menopausa existe o rejuvenescimento ovariano. Isso tem clínicas já no exterior. Aqui no Brasil tem gente fazendo, mas eu não sei que nível que está. Tira sangue da mulher e faz uma coisa chamada PRP, plasma rico em plaquetas. E ele é rejuvenescedor, porque ele tem fator de crescimento. E ele é injetado no ovário da mulher menopausada, algumas voltam a produzir hormônio e voltam a produzir óvulos e conseguem engravidar. E hoje tem outras substâncias, então tem célula-tronco da gordura da própria mulher, tem o CQ10, que é a enzima Q10, e tem os exossomas, que são pedaços de proteínas que também têm a mesma função de estimular. A longevidade das pessoas. Eu, por exemplo, tenho uma parente que tem 107 anos. Minha mãe tem 93. 93. 107. E dizem que já vamos chegar aos 120, né? Mudou, né? Na década de 20 era 35 anos. Morrer de tuberculose, não tinha antibiótico, morria de outras coisas. 60 anos já era velho, né? Exato. Hoje não. Hoje minha idade é considerado adulto jovem. Sim. Mas a cada dia descobre. Mas existe uma finitude. É uma máquina que vai sendo usada. Conforme você usa essa máquina, ela vai desgastando mais ou menos. E ainda tem uma programação genética para acontecer coisas, né? Se você for exposto, não é porque tem o gene para câncer que vai ter o câncer. Se for exposto a certas coisas, se usar certos produtos, vai estimular a acontecer. Mas necessariamente não precisa ter câncer. Hoje aumentou na Austrália câncer de pulmão e não fumante. Quer dizer, é uma genética da pessoa ligada aos hábitos.
não fumante com câncer. Como é que se explica isso? Tem, porque é a genética. A pessoa tem o gene. Se esse gene for ativado, ela vai ter a doença. Se não for ativado, não tem. O fumo é uma das causas. Agora, não é... Tem gente que fuma a vida inteira e não tem câncer de pulmão. E tem gente que nem fuma e tem câncer de pulmão. Parece então, uma roleta russa, né? é um negócio, assim, meus professores eram muito antigos, era uma medicina diferente. Ele falou assim, só tem doença quem pode, não quem quer. A não ser que você provoque uma doença. Porque foi uma programação para aquele caso. Hoje tem câncer em jovens que não era para ter. Tem Alzheimer com pessoa de 30 anos. Eu vi uma reportagem essa semana. Uma pessoa de 30 anos com Alzheimer. Não é o correto. E outra coisa, nos últimos 30 anos aumentaram substancialmente uma série de doenças. Autismo era 1 para 5 mil em 1970, hoje é 1 para 32. Distúrbio de atenção, Alzheimer, tem uma tabela que tem 800%, 500%, 10.000%, que aumentou nesses últimos tempos. Hoje se tem mais cuidado com a saúde mental, né? Sim, hoje... Antigamente muitas coisas eram consideradas frescuras, digamos assim, ou eram coisas que... Hoje não, hoje sabe-se, tem como detectar, tem como fazer, tem que fazer tratamento e tudo mais. Mas a gente não tem um sistema de detecção que isso vai acontecer. Mas depressão aumentou, se eu não me engano, 11.000% nos últimos 30 anos. Até o luto às vezes precisa de assistência médica, né? Porque... Sim. Depende da paciente. Você não consegue... Nós temos pacientes que abortaram e entram em luto. É normal, é uma perda. Mas tem paciente que fica 1 ano, 2 anos de luto. Então nós temos a psicóloga na clínica para atender esses casos, para dar uma orientação, um suporte para essas pacientes. Você é autor e coautor de livros na área médica e de reprodução, né? Vamos falar sobre esses livros? Eu tenho 13 livros. 13 livros? O último foi sobre Covid e reprodução, durante a pandemia. Ah. Mas eu tenho de reprodução, esse é de reposição hormonal, o primeiro livro brasileiro de reposição hormonal. Sim. Masculina, tem 20 anos agora. Sim. E esse é o do Covid, que foi para a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Nós estávamos todo mundo em casa preso e só comunicando por WhatsApp. E, saiu um trabalho, saiu um estudo, saiu não sei o quê. Gente, por que a gente não faz um livro? Daí fizemos em 21 dias um livro de 300 páginas, fui eu que editei. Mais de 100 autores, organizamos tudo bonitinho. Saiu esse, depois saiu em inglês. Hoje a gente sabe que eu tenho um menino que perdeu os testículos depois de tomar a vacina. Ele começou a ter dor no testículo, deu tempo só de congelar o sêmen. Ele perdeu os testículos. Porque no sistema reprodutor masculino tem o receptor de ACE2, que é uma das ações da Covid. Na mulher não tem no sistema reprodutor, mas assim, o problema é quando ela estava grávida e tinha Covid no meio da gravidez. Aí você tinha que optar em salvar a mãe ou salvar a criança. Foi uma coisa devastadora a Covid, e hoje nos Estados Unidos está tendo processo, muita coisa foi omitida, muita coisa foi inventada, algumas vacinas funcionaram, outras não funcionaram. Já aconteceu isso na sua vida, de ter que escolher entre a mãe ou o filho? Não, eu fiz obstetrícia há muito pouco tempo, depois eu passei para reprodução. Nunca tive isso, perdi pacientes. Deve ser uma decisão muito difícil, né? Muito difícil, mas em obstetrícia às vezes acontece. Tem que... Qual escolher? É difícil. Infertilidade. Historicamente, o peso da infertilidade caía quase que totalmente sobre as mulheres. Hoje sabemos que as causas são divididas igualmente. O homem ainda resiste a entrar no consultório de reprodução, como a gente já falou, ou o preconceito diminuiu? Não, ainda diminuiu, mas ainda tem bastante. Antigamente, a mulher que procurava o ginecologista para fazer exame. O homem não ia. Eu sou fértil, não tem problema. Porque eles confundiam infertilidade com impotência. E não tem nada a ver. Juridicamente, a impotência coeúnde e impotência generante. Generante é de gerar espermatozoide e coeúnde é de ter relação.
Mas eu tenho vários tipos de preconceito. Hoje tem muito preconceito religioso. Mas no começo, os homens parecia que colocavam um saco na cabeça na recepção da clínica. Com vergonha. Com vergonha. Eu tenho paciente árabe que falava que a mulher era seca e não engravidava, e no fim o problema era ele. Hoje eu tenho problemas com religião, por exemplo, certos católicos não querem se masturbar para fazer espermograma, porque diz que a igreja não permite, não querem congelar os embriões, porque a igreja também não... A igreja permite a fertilização hoje em dia, pelo menos o que eu ouvi recentemente, mas não permite o congelamento, porque pela lei brasileira pode-se descartar os embriões. E se a vida foi determinada quando começa a fecundação, como é que você pode matar a pessoa depois de um tempo? Não pode, né? Sim. Mas a lei permite descarte, permite doação de embrião, permite doação para a ciência e permite para o casal usar para ele mesmo. Nesse caso específico aí, a igreja atrapalha então um pouco, né? Eu estudei 5 religiões para saber o que pensavam. Por exemplo, os judeus ortodoxos, aqui em São Paulo tem muito, né? Que eles têm o cabelo assim, de chapéu e tal. Sim. Principalmente ali em Higienópolis. Preto, né? Vestido de preto. Vestido várias roupas e tudo mais, mulheres de peruca para proteger a cabeça. Eles entram no laboratório. O rabino sabe que dia que a mulher tem um período fértil, que ele só tem relação sexual para reprodução. Então sabe o período fértil e avisa a mulher. Se ela quiser ter mais filhos, ela tem relação. E eles entram no laboratório, tem que colocar o embrião numa estufa separada, que eles têm medo que cruze, coloque outro embrião, alguma coisa. É assinado por ele, é completamente diferente. Alguns pacientes mormons mandam carta lá para a igreja nos Estados Unidos para autorização, mas nunca tiveram problema. E tem outros, tem uma bancada evangélica que vota em peso no Congresso, mas os casos em si não tem problema nenhum. Eu tive uma paciente que ligou para o padre da cidadezinha dela e falou: padre, estou pecando. O padre falou: nossa, conheço você desde que nasceu, o que você está fazendo? Estou fazendo fertilização. Eu falei assim: o óvulo é seu? É. O espermatozoide do seu marido? É. Vocês vão formar família? É. Ele falou: que mal há nisso, né? Então tem dentro da própria igreja... É um mais moderno, né? Dentro da própria igreja tem vários pensamentos. Mas eu como tenho uma mente inquieta, eu penso diferente e eu já perguntei para o padre, falei: padre, quando começa a vida? Na fecundação. Eu coloco um embrião no útero e viram 2, univitelinos. Veio mais uma alma ou dividiu em 2? Ele não sabia responder. E onde eu vi isso? No Museu de História Natural em Nova York tem uma seção sobre os índios brasileiros. E os índios jogavam, né, o segundo nenê no rio, porque falavam que não tinha alma. Eles não entendiam a conta, né? Desalmado. E agora um pessoal, amigo nosso, foi fazer uma missão lá, fez o parto de gêmeos de uma menina. Um dos gêmeos, o segundo que saiu, foi dado para assistente social para adoção. Não se joga mais no rio. Mas foi daí que veio a pergunta. Os índios eram espiritualizados, os índios brasileiros sabiam até coisas de espiritismo, que os espíritos vêm buscar. Cada religião tem as suas coisas. Eu descobri, estudando essas 5, que às vezes muda o nome, é a mesma coisa. Mas continua sendo um mistério, né? Sim. Existem 11 teorias para quando a vida começa. Os judeus só quando nasce. Para nós seria 30 anos e 9 meses, digamos assim, né? Mas é quando nasce que começa a contar. Tem gente que acha que é quando forma a coluna, a medula, tem gente que quando o nenê respira, tem gente que quando o coração bate, tem gente que quando o nenê nasce. Não sei dizer. Nunca... Eu sei que tem 11 teorias, mas nenhuma delas... Perdão. O que precisa... Eu estava na Colômbia fazendo estágio quando eles estavam discutindo no Congresso e o médico que eu estava fazendo estágio me levou. Falei até na sessão do Senado lá na Colômbia. Falei: gente, é importante decidir para as leis se basearem numa coisa. Agora não pode falar que começa a vida e depois você permitir que seja destruída. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde.
Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente mais, porque cuidar bem é entregar mais. Na morte, tem pessoas que não querem ser sepultadas, preferem ser cremadas. Mas há religiões que também entram nisso e não permitem. Né? Exatamente. Aí é a cabeça de cada um. Quando a gente viaja, vai para o exterior, a gente vê como outras pessoas pensam. E às vezes fica... será que está errado? Será que está certo? Não sei, cada um pensa de um jeito. Eu acho que na vida, a gente vive aprendendo, nunca sabe direito. Exato. Não é? Exato. Não dá para saber. Agora, por exemplo, teve uma paciente que queria enterrar o embrião. Enterrar um embrião. O embrião é microscópico. Sepultar. Ela queria fazer uma cerimônia de sepultamento do embrião em vez de descartar. E a outra, para não ter dor na consciência, pediu para colocar o embrião quando ela estivesse menstruada. Aí não teria jeito dela engravidar. E também não jogaria o embrião fora. Ela achava aí que o embrião já era vida. Isso. Existe uma teoria de um advogado. Tem uma advogada aqui em São Paulo que ela quer determinar a lei do DNA. Os direitos do DNA. Um embrião congelado teria direito à herança. E a outra... tem potência passiva e potência ativa. Potência passiva, ele depende de cuidados. E ativa, ele já se viraria sozinho, digamos assim. Então, cada um inventa, cada um tenta aplicar a lei que tem no momento, não se pensa em novas leis ou modernizar. E quando tem legislação sobre isso, não chama a gente. Chamam um geneticista, chamam um padre, chamam não sei o quê, mas não chamam a gente. E nós temos uma sociedade ativa, tem gente lá de Brasília que tem comunicação no Congresso, tem a Câmara de Reprodução Humana do Conselho Federal de Medicina, para justamente criar coisas, se cria muito para a segurança do processo. Então tem que fazer assim, não pode fazer assado. Mas assim, outras leis, por exemplo, aqui no Brasil, hoje é permitido irmã, mãe, tia, prima, avó, ou gestar pela pessoa ou doar embriões, doar gametas. Só não pode, por exemplo, a irmã do marido doar, porque se fecundar com o espermatozoide dele é incesto. Mas tem caso. Eu tenho uma moça que doou os óvulos para a mãe. A mãe 41 anos, na menopausa, e a moça de 18. Ela doou o óvulo para a mãe fazer. É permitido. Sim. Casais homossexuais, femininos, emprestam ou uma delas ovula, fecunda e ela mesma engravida, ou uma delas ovula e a outra engravida. Chama roupa. A receptora recebe óvulos da parceira. É permitido por lei. E vai no cartório, registra com nome e tal. Casais homossexuais masculinos é muito mais difícil. Tem que ter uma doadora de óvulos e uma barriga de aluguel. Uma útero de substituição, que é o nome correto. E eu estou com 2 lá que estão há mais de 1 ano e o Conselho Regional de Medicina não autoriza. A gente está mostrando aqui o nosso portal, só de artigos de personalidade, viu? Dr. Lister, se quiser escrever, estou à disposição. Sim. Viu? Eu vou depois deixar a nossa comunicação. Vamos nos conectar. Exato. Não é? É o que? O moderno. Exatamente. Quais costumam ser as causas da infertilidade nos homens? Nos homens, existem 64 causas para o homem não produzir espermatozoide ou diminuir a produção. A mais comum é a varicocele. Varico é varize, cele na bolsa escrotal. Varicocele é famoso. Varicocele na bolsa escrotal foi descoberto por Hipócrates, 5.000 anos antes de Cristo. Sim. E as veias dilatam, ela tem um sistema de trava, assim. Então, quando vai para o pulmão pegar oxigênio, não volta para o testículo. Se tiver dilatado, o sangue volta e intoxica o testículo. Aí diminui a produção de espermatozoide e de testosterona e vai atrofiando o testículo. Na Bélgica, uma criança de 15 anos, quando entra no segundo grau, ela é obrigatório fazer exame. Se tiver varicocele, já trata, para não ter problema no futuro.
Não tinha uma doença que se falava muito antigamente, que também provocava infertilidade? Cachumba. Cachumba. A cachumba falava que desceu. A cachumba pega aqui na parótida. Sim. A combinação do vírus com a célula cria um anticorpo. E esse anticorpo é parecido com o do testículo no homem, parecido com o do pâncreas. Então, na mulher, não desce para o testículo, mas dá pancreatite. Pode dar pancreatite. E no homem fala que desceu para o testículo. E não tem tratamento, tem que ficar em repouso e rezar para o testículo não inflamar e não perder. É uma das perguntas que a gente faz no histórico do paciente. Mas causa infertilidade? Até esterilidade. Esterilidade é 0 de chance de engravidar. Sim. Não tem gameta, não tem útero, não tem ovário. Sim. E infertilidade é um nível mais baixo de capacidade de engravidar. Hoje a infertilidade é definida assim: mais de 1 ano sem método anticoncepcional, tendo relação sexual e não consegue engravidar. Se passar de 35 anos, esse tempo cai para 6 meses, porque daí dá tempo de a gente agir e conseguir uma gravidez. Muito bom. Você tem recebido pacientes com o eixo hormonal zerado por causa de anabolizantes? Nossa, eu dei essa aula no Congresso Brasileiro ano passado. No Brasil, eu cataloguei 200 anabolizantes. E eles usam um absurdo. Tem 2 aspectos da testosterona. Devia ser proibido isso, não é? Mas tem assim. Hoje tem uma epidemia de baixa de testosterona. Agora no Congresso Europeu publicaram 54% diminuiu nos últimos 20 anos. Então homens estão com testosterona mais baixa e mulher também. Isso é um problema, daí eu tenho que fazer reposição. Qual seria a causa disso? Olha, estão estudando, estão achando que pode ser estresse, pode ser disruptor endócrino, são substâncias que tem no nosso dia a dia, a gente nem imagina. Por exemplo, se deixar o carro no sol, abrir a porta e não deixar o ar escapar e entrar, você cheira bisfenol. Produto de beleza feminino tem um monte de fenolftaleídos. Garrafa de academia, aquela de metal, tem BPA. Então precisa comprar uma que não tenha BPA. Aquecer plástico no micro-ondas dá microplástico. Já encontraram no testículo, na placenta. Então tem um monte de coisa, um monte. Eu quando fui fazer uma revisão sobre isso, fiquei assustado. Falei, nada que a gente faz. Coisa ultraprocessada. Hoje a gente não come mais coisas que a gente achava. Tem 2 chocolates, um quadradinho comprido e outro que é um redondinho, que eu não posso falar o nome. Não é chocolate, é gordura hidrogenada sabor chocolate. Então isso tudo vai alterando a produção hormonal. Agora, por outro lado, os homens querem pular o tempo e em vez de fazer exercício para ficar musculoso, quer ficar musculoso. Até mostrei para ela um filho de uma artista famosa aí. 15 anos, o sujeito é monstruoso. Porque toma a tal da bomba. A bomba é o excesso, o abuso de testosterona. A gente antigamente, quando fazia reposição com injetável, hoje tem coisa mais moderna, era uma ampola a cada 20 dias. Eles tomam 10 de uma vez. Nossa, não tem medo. Porque ninguém conta o depois. Eu estou cheio de pacientes. Quando me convidaram para a aula, eu atendi 24 pacientes em seguida. Todos com abuso. Um tomava 10 testosteronas, perdeu o testículo. E a aula foi justamente isso. Um grupo perde o testículo, um grupo volta ao normal, ou até melhor do que estava antes, e a grande maioria até recupera, mas demora até 5 anos para recuperar a produção. Fora que nas mulheres existe a masculinização. Então o queixo fica quadrado, aparece pelos, espinhas, o clítoris aumenta, eu já vi um de 7 centímetros, por causa da masculinização do abuso de testosterona. Então esse é um problema social. Eu atendo muita gente de fora do país, e lá fora não tem isso não. Lá para conseguir fazer uma reposição até a normal, que a gente faz, que é leve, só para regular a pessoa, precisa passar por vários médicos e tudo mais. Aqui não, aqui eu tenho que prescrever num receituário especial, mas vai na academia e compra. Tem gente que vende na academia, tem uma lá na academia que traz do Paraguai, traz Monjaro. Dá um jeito, né? Dá um jeito. E segue o que o outro falou. Tem um grupo, eu descobri que tem um grupo de WhatsApp do pessoal que toma bomba. Ele tem um comprimido, que esse comprimido é de 40 miligramas. Para fazer uma dose de 400, que é para o homem, mas fica melhor, são 10 comprimidos por dia. Eles tomavam 250 por dia.
Eu nem sei como que engole 250 comprimidos por dia, mas é uma coisa de louco. E cresce muito rápido, mas murcha muito rápido. Se tiver algum problema e precisar parar, murcha. Eu faço academia por problemas clínicos, eu tenho diabetes, então meu médico falou, academia, caneta para emagrecer. E eu ganhei muito peso, ganhei força muscular. Mas eu falo para eles, eu preciso não cair na rua. Porque o risco do idoso é cair na rua e quebrar o fêmur. Usar a caneta? Usei, agora estou parando. Consegui parar sem ficar alucinado, porque quando eu usei 2 meses. Quando para, você quer comer a mesa. Mas eu consegui manter um pouquinho. Isso, eu estou mantendo meu peso. E mantenho a diabetes, tem um aparelhinho aqui japonês, que fica no braço e passa pro celular a minha glicemia. 5 em 5 minutos eu sei como está a minha glicemia. Sim. Hoje é o melhor método para avaliar e tratar a diabetes. Mas fica olhando toda hora ou não? Não, ele apita. Ele apita. É que eu desliguei agora o coisa, mas quando está alta atinge, e quando está muito baixo. Ele me avisa. Sim. Já acordei de madrugada com hipoglicemia. E o celular apitou. Isso é muito bom. Eu perdi 2 amigos com hipoglicemia de madrugada. Eles não calcularam tal, e daí entra em coma, não percebe. Sim. Então esses aparelhinhos hoje, tem vários, hoje tem uns 4 ou 5. Coloca aqui no braço, é tamanho de uma moeda, e ele passa para o celular direto e faz uma curva. Essa curva, depois eu posso mostrar. Essa curva vê se aumentou, se não aumentou. Eu, quando tomo café da manhã, dá um pico. Depois cai. Depois, quando almoço, é um pico de novo. E vai controlando e vendo o remédio. Se precisa ajustar a dose, se não precisa ajustar a dose. O pão que a gente gosta é um problema. O pãozinho. Né? Eu aprendi com uma nutricionista que tem que tirar o miolo e passar manteiga. Eu falei, mas não é pior isso? Tirar o miolo? Tirar o miolo e passar manteiga. Sim. Porque diz que a manteiga lubrifica a parede do estômago intestinal e não absorve tanto açúcar. Foi a que a nutricionista falou, não sei se é certo, mas eu uso isso. É duro ficar sem pão, né? Tem coisas que queijo, por exemplo. Queijo, eu não como nada de muito exagerado, não fico comendo pizza toda noite, mas uma vez cada 15 dias. Aquela bebida preta light. Sei. E hoje até fui até procurar isso, porque tanto me enche que eu tomo só aquilo. Eu falei, gente, eu fui procurar. É o velho Malzibir, não? Não, é refrigerante. Refrigerante. 0. E daí fui procurar na biblioteca de medicina, não existe estudo nenhum mostrando que causa problema. As pessoas acham e saem falando. Eu fiz a conta, o que tem de adoçante lá precisa tomar 73 latas por dia para passar do limite. O de sal, 53 latas. O tal do caramelo dele tem no shoyu também. Por que não falam mal do shoyu? As coisas são jogadas. De 2 anos para cá, a medicina mudou tudo. Sal, hoje quanto mais, melhor. 2 vezes mais sal do que o normal, que é 2 gramas, dá longevidade. Colesterol. Quanto mais alto, melhor, até 220, porque o cérebro é feito de colesterol e a bainha de mielina dos nervos também. Então, uma neurocirurgiã de Harvard descobriu que abaixo de 140 dá demência, dá chance de demência. A água. Quem inventou de tomar 2 litros de água foi uma marca de água francesa chamada Evian. Ela que falou 8 copos é bom. Ninguém testou. Se você toma de uma vez, e numa rádio nos Estados Unidos teve um concurso, quem tomava mais rápido. A mulher morreu. 2 litros a mais de líquido no corpo, diluiu o sangue, deu anemia cerebral. E o coração dá arritmia. Eu vejo o sujeito na academia entrar com 1 galão de água e toma aquilo durante 1 hora. É para bebericar, que é nem turista japonês que fica com a garrafinha assim. Quando está com sede, toma mais. Você vai sobrecarregar seu rim à toa? Não. E por aí vai aparecendo coisas novas. O sódio baixo também é perigoso, né? Também é perigoso. Eu tive um amigo que faleceu por causa disso. Alguma coisa roubava o sódio dele. Daí ele chama hiponatremia, era o potássio e o sódio. E ninguém descobriu. E ele acabou vindo para São Paulo depois de muito tempo, mas 2 dias depois ele morreu, descobriu que uma glândula suprarrenal funcionava, a outra não. Provoca problemas de demência, né? Também.
É por causa desse mecanismo. Se dilui o sangue, se não tem os íons necessários, as células não se alimentam. E dá edema cerebral. O cérebro incha e causa problema. Então tem muita coisa que a gente está reaprendendo na medicina. O corpo da gente é um negócio também misterioso, né? É fantástico. 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 As pessoas param assim e falam assim, mas você faz uma criança? Eu falo, gente, é que para nós é tão normal, né? Mas é o nosso dia a dia. Agora, eu aprendi com o sujeito, até apareceu uma foto dele, o primeiro, que fez o primeiro do mundo, Robert Edwards. Eu perguntei para ele, veio dar uma palestra em São Paulo, qual é o conselho que o senhor tem pra gente? Ela falou assim, não pense que vocês são Deus. E quem resolve é ele. E depois de muito tempo eu descobri isso. Hoje, o embrião começa aqui, quando fecunda, e até a 6ª semana de gravidez ele resolve se ele vai para frente. Como resolve? Porque ele tem a capacidade de corrigir algumas coisas erradas e outras ele não consegue. Se ele não consegue corrigir, não vai para frente. Se ele consegue corrigir, vai para frente. Como eu atendo gente de todas as religiões, eu falo assim, acredite no que você quiser. Deus, Buda, Oxalá, Maomé, Coelhinho da Páscoa, Estrela Cadente. A natureza entra em algum momento e age do jeito dela. Mas num procedimento seu, não pode ter uma mão divina? Sim, para ajudar? Com certeza eu acredito nisso. Eu tenho casos que eram impossíveis e que engravidaram. O ano passado eu tive 4. 2 mulheres voltaram para ter o segundo filho. Só que as 2 estavam com 41 anos. Cada uma teve um óvulo. Já nasceram os 2. Uma holandesa, a aeromoça da KLM, ela fez na melhor clínica do mundo, nem conseguiu ter embrião. Com a gente ela teve 2 e engravidou. E essa de 63 anos também para mim é um milagre da natureza. Da Renata é um milagre da natureza. Eu não tenho explicação médica para isso. A gente faz o que a gente conhece. E se engravida ou não é outra história. Muitos médicos hoje acreditam mais na espiritualidade do que a gente pensa, né? Os americanos estão estudando. Quando o americano estuda alguma coisa que eles não sabem, é porque eles estão interessados. Eu vi umas reportagens sobre mediunidade. Primeiro que descobriram que tem um gene diferente, quem é médium. Segundo, fizeram uma tomografia aqui na USP de Ribeirão Preto, com um médium, e pediram para ele incorporar. Só que para incorporar, se você for mentir, ativa a parte da frente, o lobo frontal. Se você não estiver mentindo, é subconsciente. E não ativou. Nos Estados Unidos fizeram o paciente rezando e pessoas rezando para o paciente. Quando ele rezava era melhor, porque a fé dele modificava coisas. Então tem muito mais coisa. Eu acho uma bobagem tremenda achar que tudo é ciência, tudo tem explicação. Eu já vi coisas que não existem, então eu falei, deixa para lá, isso aí acontece. Eu estive com aquele espírita João de Deus, que Sim. hoje deve estar preso, inclusive, mas era coisa de 5.000 pessoas lá. Sim. E no dia que eu fui, tinha um grupo de médicos do Sírio-Libanês. Sim. Para conversar com ele. Depois ele se perdeu, né? Chega uma hora que o dinheiro... Eu vi ontem alguma coisa, alguém falando numa série de televisão, falando, o dinheiro modifica as pessoas. Que coisa, não? Modifica mesmo. Eu conheço vários casos aí. Ou corrupção, ou coisa, ou... Sim, de várias formas. Tem jeito. E daí, mas aí modifica. O ego. Eu ouvi como é que ele chamava? Divaldo, né? Que era um espírito. Sim, Divaldo, E ele falou, o médium cai por prepotência, por arrogância, por sexo. Ele cai. Acha que é Deus, né? Acha que é Deus. E as causas da infertilidade nas mulheres? Quais As são? mulheres têm várias. É mais comum, digamos assim, porque elas se cuidam. Então, tem fator tubário. Hoje a maior causa no Brasil é fator tubário. Teve uma inflamação, teve uma infecção, teve um aborto, teve uma gravidez na trompa. Endometriose, que é uma doença, o tecido de dentro do útero chama endométrio, ele aparece fora do útero.
E ele cresce lá todo mês, se não tem gravidez ele sangra. Então fica uma ferida interna. Já teve no corpo todo, até no cérebro. Só o baço que nunca teve. E ninguém sabe explicar por quê. Ovário policístico, agora mudou de nome. Agora é síndrome ovariana metabólica poliendócrina. Porque descobriram que é um distúrbio metabólico hormonal. Faz o ovário, aí ele entra não como protagonista, mas ele é dos problemas, ele trabalha errado. E vai ter alterações. A síndrome clássica era aumento de peso, aumento de espinhas, aumento de pelos, cisto de ovário e irregularidade na menstruação. Hoje descobriram que tem 4 doenças dentro de uma só. A primeira tem todos os sintomas, a segunda só tem obesidade. Você vê quanta gente podia emagrecer só tratando o ovário policístico sem caneta. A terceira é só o ciclo irregular e a quarta que é a mais comum, magra, uma espinha de vez em quando, o ciclo é normal e a testosterona dela é baixa. Testosterona baixa também causa infertilidade, hoje a gente descobriu isso. Os sintomas são iguais, homem e mulher, só o último que é diferente. Preguiça, excesso de sono, acorda cansada, irritabilidade, variação de humor, perda de foco, perda de libido. E no homem começa a ter problema de ereção, daí ele vai procurar o médico. E a gente trata isso, mas trata repondo, não excesso. As pessoas estão abusando da testosterona, mulheres e homens. A gente só faz o equilíbrio hormonal do corpo e ela tem mais chance de engravidar. Tem miomas são tumores benignos do útero. Uma fibra cresce, forma uma bola. Ele só não é maligno porque não sai dali e vai para outro lugar. Mas ele pode comprimir, ele pode atrapalhar, pode comprimir dentro da cavidade, fazer um sangramento. Atrapalha para engravidar. E o câncer na próstata? O câncer na próstata é outro mistério. É o mesmo gene do câncer de mama da mulher. É o BRCA1. E ele tem uma incidência, hoje, quando se pega no início, 95% de cura. Hoje tem vários tipos de tratamento, vários jeitos de se tratar a próstata, com medicamento, cirúrgicos, com cirurgia robótica, tem por aquecimento agora, tem uma série de coisas. Com radioterapia. É o câncer que dá para ter o melhor resultado. Radioterapia. Isso. A endometriose afeta milhões de mulheres e é uma das maiores causas de dor da infertilidade, é isso? 48% das pacientes de uma clínica de reprodução têm endometriose. É uma praga. É que hoje está sendo mais falada. Mas já foi. O endométrio, que é esse aqui, aparece fora as pintas, tá vendo? Intestino. Sim. Dependendo do lugar, dá sintomas. Se for no corpo do útero, dá dor na menstruação, cólica. Se for perto da vagina, na relação sexual tem dor. Se for na bexiga, pode dar cistite recorrente e não tem infecção. E se for no intestino, pode dar obstrução, pode dar hemorragia. Esses são os que dão sinais. Só 12% dos casos aparece sinal. E a dor é a mais comum. Hoje nós estamos usando uma medicação diferente para a dor pélvica que ajuda no processo. É coisa de brasileiro, né? Tapiocaps. Esse nome em inglês bonito é uma cápsula de tapioca. Eu posso colocar o remédio que eu quiser dentro e colocar via vaginal. Então a gente coloca um anti-inflamatório muito forte, que não dá para tomar por boca, uma dose muito grande, por lá e melhora a dor. Eu tenho várias pacientes que diminuíram a dor. Elas vão precisar ser operadas para retirar a endometriose. Mas hoje está uma discussão. É melhor fazer os embriões e deixar guardado ou fazer primeiro a cirurgia, que às vezes pode até perder o ovário, e depois fazer a fertilização. Então, como a gente tem comunicação com os médicos, cirurgiões, a gente conversa muito para escolher o melhor para cada caso. E hoje tem muito médico da dor, né? Sim. E antes não existia. São anestesistas, né? Os anestesistas que são especialistas em dor. Então, bloqueio. Eu operei a coluna, operei uma hérnia de hiato, eu cheguei a fazer o bloqueio, durante um tempo ele funciona, mas quando acaba o efeito, o problema não sai. Agora, tem dor para câncer terminal, tem uma série de coisas que pode ser feita. Normalmente são neurologistas, né? Anestesistas. Anestesistas. O neurologista é um que também faz e o ortopedista também faz. Sim. Mas hoje, medicina de dor é mais para anestesia. Sim. Como é que você conduz o casal que quer engravidar, mas que sofre
de disfunções sexuais? Como eu trato isso também, para mim é muito fácil, então eu não tenho problema com isso. E em último caso, por exemplo, o homem, se ele não consegue colher o sêmen por masturbação, eu consigo tirar do testículo espermatozoide, com agulha. A gente consegue tirar de lá. Agora, a mulher é mais difícil, mas mesmo assim dá para fazer o tratamento. Quando ela estiver anestesiada, pode coletar os óvulos. Mas eu já tive uma paciente com dispareunia, que é aquela dor terrível, ela só confiava em mim para fazer exame. Porque disse que eu fazia mais delicado, não machucava, então ela, a única pessoa que ela deixava fazer. Mas eu falei, e a relação sexual, gente? A endometriose, eu tenho pacientes que não têm relação sexual por causa da endometriose. Eu tenho uma paciente que desmaia todo mês, vai para o pronto-socorro por causa da endometriose. Então isso é um problema à parte. Vira uma causa de infertilidade porque eles não conseguem ter relação. Mas dá para tratar também. Muitos anos atrás eu tive um probleminha de espermatozoide também, e aí fui fazer o exame, né? Aí vem a enfermeira com aquela... O copinho. Olha, o senhor vai entrar naquela salinha ali e tal. E aí é difícil, não é fácil. É que nem prova, eu falo que é prova de autoescola ou vestibular, porque tem gente lá fora esperando, tem uns laboratórios que são indiscretos, falam, senhor José, espermograma, pode caminhar. Isso. Nós temos uma sala especial por lei, tem que ter essa sala especial, essa sala dividida em duas partes, tem o mictório, não pode ter privada para não contaminar, tem a pia, então o paciente é orientado a se fazer higiene das mãos, do pênis. Tem uma cadeira, tem o copinho e tem os estímulos. Antigamente eram revistas, né? Hoje tem o tablet, ele pode entrar na internet, ver e tal, não sei o quê. As meninas lá, as enfermeiras, falam que apressou o processo. É mais rápido. Melhorou um pouquinho então. Porque era um sofrimento, né? Não é difícil, eu falo para o paciente. Eu já tive casos que parecem anedota, mas não é. Eu tive um paciente que não conseguia colher, ficou 2 horas. A enfermeira falou, doutor, acho que ele está passando mal lá. Aí eu fui falar com ele. Falei, senhor, está tudo bem? Não, está tudo bem. O senhor está tendo algum problema? Aí ele saiu com o copinho na mão e falou assim, não estou conseguindo encher. Eu falei, mas não é para encher. Eu falei, que sessão o senhor está? Eu falei, estou tentando a terceira. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa isso aqui e já pode ir embora. Ótimo. O seu endereço, como é que as pessoas podem achar? Pode ser... @drlister.salgueiro, que é o Instagram. Sim. Ou fertilis.com.br, Clínica Fertilis, fertilis.com.br. E tem nosso WhatsApp, que é 15 98 169 5699. Perfeito. Que bairro é? É em Sorocaba, é num bairro chamado Sorocaba. Trujillo. Eu sou muito amigo lá do Crespo, que foi prefeito. Conheço. Conhece? Conheço. Uma pessoa muito séria, que foi tirado injustamente da prefeitura. Ele ficou conhecido porque ele era legalista. É. Tudo tinha que fazer... E a cidade, obviamente, não andou. Porque tudo tinha que ser corrigido, ele corrigiu muita coisa, tinha que assinar documento, não sei o quê. Mas ele está voltando à política. Tomara que volte mesmo, viu? Porque ele é uma das poucas pessoas honestas que eu conheço. Sim. Na política, sim. né? Lá tem uma deputada, inclusive nós fizemos uma lei de reprodução com ela. A esposa do Renato Amari. Do Renato, a Maria Lúcia. Espetacular. Ex-esposa. Ex-esposa. Ele está com Alzheimer. Renato? Ah, que pena. Não reconhece mais as pessoas. Eu conheço o filho dele. Ele era meu amigo. Até brincava com ele. Falava, pô, Renato, ele era prefeito. Falei assim, eu faço mais gente aqui e eu tenho que pagar IPTU. Ele falou assim, mas só vão começar a pagar quando ficar adulto. Eu gosto muito dele. Ele que mudou a cidade. A cidade hoje é o que é por causa dele. Foi o senhor prefeito. Os outros, foi o melhor de todos os tempos. E olha que eu estudei lá, eu sei, desde 1980 Mas que e bom pouco. que o Crespo também tem essa... Eu ouvi essa semana alguma coisa que ele dando entrevista, ele foi na rádio. Eu acho que ele vai sair candidato a alguma coisa. Tomara que saia. Tomara que saia. Doutor Lister, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, eu que agradeço. Foi uma aula para os nossos, para mim também, né? E principalmente para os espectadores. Essa área é muito bonita, inclusive. Sim. Uma área muito séria e muito bonita. Eu
Deixo meus cumprimentos Obrigado. a você pelas suas atividades, viu? E Obrigado. o programa aqui está às ordens, sempre que quiser. Sim, é só combinar. É só a gente agendar e vamos continuar conversando mais um pouquinho. Assunto tem Foi bastante. muito agradável, tem sim, muito assunto. Então, ao espectador amigo, também o meu muito obrigado aqui, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.